E hoje, a maior cidade do Brasil está em festa. São Paulo comemora 458 anos. A metrópole teve grande crescimento econômico e populacional no finzinho do século XIX, impulsionado, entre outros fatores, pela política do café com leite. E é para contar a história da cidade e sua relação com o café que a gente conversa agora com a diretora técnica do Museu do Café, Marília Bonas. Muito bom dia para você, Marília. Bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. É um prazer. Vamos falar então um pouquinho do que aconteceu, né? Da riqueza que São Paulo se transformou em função do café. De que forma que isso se deu? São Paulo sempre foi uma cidade muito particular em relação à história do Brasil inteiro. Uma cidade que surgiu de uma escola de meninos jesuíta, em cima de um planalto, o Planalto de Piratininga, e era bem isolada do restante em termos de comunicação e de acesso pela Serra do Mar, que era chamada até de muralha. Isso marcou profundamente a história de São Paulo ao longo, dos seus primeiros 300 anos, no mínimo. O café, ele abriu esse caminho definitivamente. Então, o dinheiro do café, a ferrovia e depois a imigração marcaram a cidade de uma maneira que hoje a gente não consegue falar de café sem falar de São Paulo, falar de São Paulo sem falar de café. E São Paulo tinha uma feição muito diferente, quer dizer, essa feição que a gente conhece, essa proporção que a gente conhece da cidade, essa escala metropolitana é produto desse dinheiro do café. Então, São Paulo, por exemplo, era uma cidade toda de taipa de pilão, que é barro, com telha cozida. Ela tinha uma feição colonial muito singela, muito diferente do que a gente conhece hoje. E o dinheiro do café e os hábitos, então, europeizados dos barões de café transformaram a cara de São Paulo, transformaram os hábitos de São Paulo. E, em termos de arquitetura, a gente tem um patrimônio muito grande do isso café. Que eu ia pontuar. Aí. Por exemplo, hoje a gente percebe ainda, né, que todo ali o centro de São Paulo, a Avenida Paulista, o Teatro Municipal, tudo aquilo é reflexo da época do café. Tudo, aquele pedaço dos Campos Elíseos também, né, tudo isso, a cidade, o que eles chamavam de Cidade Nova no começo do século XX, que é engraçado, porque a Cidade Nova, para você imaginar, era para depois do Vale do Anhangabaú. Então, toda aquela parte da Santa Cecília, dos Campos Elíseos, da Avenida Angélica, Avenida Paulista, tudo isso era novo, né? Hoje, o novo, imagina, a gente tem uma cidade enorme enfim, tudo isso, ainda a gente tem vários palacetes na própria Avenida Angélica, na Avenida Paulista, e na 15 de novembro, ali no que a gente chama de o triângulo de formação da cidade, que é a Rua São Bento, a 15 de novembro é a Rua Direita, você ainda tem uma série de edifícios, principalmente edifícios públicos, muito ligados a essa era do café. Que a gente chama de até uma linha de pesquisa lá do Museu do Café, essa era das artes e dos ofícios do café. Entendi. Em relação, por exemplo, a consumo, né? Também eles ajudaram bastante no consumo, no nosso hábito de consumir o café, logo no começo do século XX mesmo? Claro, a gente teve duas frentes diferentes de mudança de consumo, né? Uma primeira frente que era essa desses hábitos europeizados, desses barões que iam à Europa, frequentavam os cafés na França, na Itália. Então você tem uma coisa de um consumo mais refinado. E depois com a massa de imigrantes também, que já consumiam café na Europa como uma bebida estimulante, o café se tornando uma bebida do trabalho. Pois é, e você comentou aí então sobre o centro de São Paulo, ali a gente observou algumas imagens, Largo do Café, inclusive, tem bastante realmente essa influência, né? Uhum. E agora, em relação, por exemplo, hoje São Paulo pode-se dizer que ainda prospera no café e ainda mais tem a questão do Porto de Santos, que veio logo depois, impulsionou de fato? Eu acho que hoje tem uma perspectiva muito interessante, porque São Paulo como uma capital do mundo, assim, nesse sentido, a gente tem essa questão do barista, do café de qualidade. São Paulo é uma cidade que tem várias cafeterias especializadas, que você pode tomar vários tipos de drink. Inclusive, a gente até no Museu do Café está sediando agora o campeonato de barista, e a gente está vendo a qualidade mesmo dos baristas do estado, e uma concentração em São Paulo disso, São Paulo e Santos. E essa relação de São Paulo e Santos, que é uma coisa, enfim, absolutamente ligada, enfim, São Paulo também ainda como centro nevrálgico dos negócios e das grandes tomadas de decisão, das grandes empresas exportadoras, sempre aí entre essas duas pontes, entre São Paulo e Santos, tomando as grandes decisões sobre café.
Então continua, a gente pode afirmar e vai continuar. Fora o tanto de café que a gente toma, né? Na padaria, né? Em tudo quanto é lugar. Isso é verdade, tá certo. Então, Marília, muito obrigada aí por sua explicação então sobre o café e a relação de São Paulo. Só faltou um cafezinho hoje pra gente aqui pra brindar, né? Daqui a pouco a gente toma. Daqui a pouco a gente toma, então.